nos envolva e nos proteja na noite de hoje. Para harmonizar ainda mais o nosso ambiente, vou pedir para a nossa irmã Yara fazer a leitura inicial da noite do livro Fonte Viva. Boa noite. Na presença do amor. Aquele que ama seu irmão está na luz e nele não há descanso. João, capítulo 2. Quem ama o próximo sabe, acima de tudo, compreende. E quem compreende sabe livrar os olhos e os ouvidos do venenoso vício do escândalo, a fim de ajudar, ao invés de acusar ou de servir. É necessário trazer o coração sob a luz da verdadeira fraternidade para reconhecer que somos irmãos uns dos outros, filhos de um só Pai. Enquanto nos demoramos na escura fase do apego exclusivo a nós mesmos, encarceramos-nos no egoísmo e exigimos que os outros nos amem. Nesse passo infeliz, não sabemos querer senão a nós próprios, tomando os semelhantes por instrumentos de nossa satisfação. Mas, se realmente amamos o companheiro de caminho, a paisagem de vida se modifica, de vez que a claridade do amor nos banhará a visão. Ama, pois, e assim como a lama jamais ofende a luz, a ofensa não mais te alcançará. Saberás que a miséria é fruto da ignorância e auxiliará a vítima do mal, nela encontrando o próprio irmão necessitado de apoio e entendimento. Aprenderás a ouvir sem revolta, ainda mesmo que o crime te procure os ouvidos, e cultivarás a ajuda ao adversário, ainda mesmo quando te veja dilacerado, porque o perdão, o esquecimento absoluto dos golpes recebidos, surgirá espontâneo em teu espírito. Assim como a tolerância aparece natural na fonte que acolhe no próprio seio as pedras que lhe atiram. Ama e compreenderá. Compreende e servirá sempre, mas cada dia, porque então permanecerá sob a glória da luz, inacessível a qualquer incursão das trevas. Vamos orar? Mestre Senhor Jesus, aqui nos encontramos, nesta casa de oração, em busca de esclarecimento para o nosso espírito, em busca de conforto para os nossos corações aflitos e as nossas mentes agitadas. Que possamos estar na noite de hoje presentes de corpo e alma, e que a fala que será proferida há pouco possa tocar os corações daqueles que se permitirem, promovendo reflexões e convidando a mudança de postura. Para tanto, Senhor, contamos com o apoio, com o amor e com a acolhida dos bons espíritos que assistem essa casa e que assistem o teu trabalho, Senhor. Ser conosco hoje e sempre. Nos protege e nos ampara.
Que assim seja. Muito bem. O tema que nós vamos refletir na noite de hoje tem como título Mais Amor. Diante de um mundo tão agitado, onde as relações estão cada vez mais superficiais, onde a gente não para ouvir, para escutar, nem a nós mesmos, a gente percebe que está faltando alguma coisa. O que falta? Mais amor. Mais amor. A fala de hoje ela está embasada nas obras da irmã Joana de Ângeles, da nossa irmã Cidufo, e na palestra do nosso querido Alberto Almeida, divulgador da doutrina espírita. E a gente começa com a seguinte reflexão. Quando Jesus experimentava os últimos momentos de vivência com aqueles que eram seus discípulos, já no período que se seguira a cruz, ou seja, depois da morte, trava-se um diálogo entre Jesus e Simão Pedro, que é emblemático. Depois de Jesus assinalar para os discípulos que lançasse para o lado da direita do barco a rede, já que durante toda a pescaria da noite nada havia pegado, não tinha sido suficiente os frutos da pesca. E ao fazer isso, ao atender esse chamado, a essa orientação, eis que houve um momento surpreendente. Eis que houve um momento de surpresa, quando ao puxar a rede, os discípulos perceberam que ela estava abarrotada de peixes. Depois que Jesus fez a sugestão para que eles pudessem jogar a rede do lado direito do barco. E em seguida, os discípulos ficaram mais surpresos ainda ao perceber que a orientação que eles haviam recebido vinha da margem. Tratava-se do Mestre querido, cuja morte já tinha sido estabelecida na cruz. Pedro, ao perceber que era o Mestre, soltou do barco, antes mesmo de chegar à margem, tal surpresa que ele ficou, porque ele sentia tanta saudade de Jesus que ele não aguentou esperar e partiu ao encontro do Mestre. E ali, numa fogueira improvisada, naquele amanhecer, os peixes eles eram assados para o de jejum, e lá pelas tantas, em torno da fogueira, Jesus faz uma pergunta a Simão Pedro. Ele fita os olhos em Simão e pergunta: Pedro, tu me amas? Simão Pedro, naturalmente, de forma impulsiva, como era Pedro, né? Súbita e repentina, responde: sim, mestre, eu te amo. Jesus, então, olhando profundamente nos olhos de Simão Pedro, diz: então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Faz uma pausa e Simão Pedro ficou se perguntando: por que será que Jesus houvera perguntado para ele se ele o amava? Enquanto ele estava reflexivo sobre a pergunta que Jesus havia feito a ele, procurando entender por que Jesus havia perguntado, quebra-se o silêncio novamente e Jesus volta à carga, perguntando novamente: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão agora ficou extasiado. Fez uma pausa maior antes de responder. Ele estava mergulhado ainda nas reflexões da primeira pergunta. E agora, diante da segunda, ficou naturalmente mais reflexivo, mais curioso, mais meditativo. Por que será que Jesus estaria duvidando da sua fidelidade?
pelo que estava perguntando pela segunda vez. E responde então: sim, mestre, tu sabes que eu te amo. Simão olha para Jesus contemplativo, sem entender a pergunta. E o mestre contempla-lhe novamente e diz: então, Simão, apacenta as minhas ovelhas. Uma nova pausa se faz. Simão Pedro fica pensando que ele abandonara o circuito de Cafarnaum quando fora chamado por Jesus, junto com seu irmão André, para segui-lo. Como é que Jesus, então, estaria a duvidar da sua fidelidade? Simão Pedro ficava questionando a si mesmo, um tanto quanto entristecido, podemos assim dizer, porque a pergunta havia se repetido pela segunda vez. Era como se Jesus estivesse desconfiando da sua lealdade, na concepção dele. Jesus, então, interrompe o silêncio e pela terceira vez diz: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Simão, agora impactado com a terceira pergunta, que havia sido feita na mesma direção, com o mesmo conteúdo, ele disse: sim, mestre, tu sabes que eu te amo. Tu sabes que eu daria minha própria vida por ti. Tu sabes que... E não consegue terminar, tamanha a emoção. Jesus, então, vale-se da oportunidade e diz: então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Digo-te que quando tu eras mais jovem, tu ias onde tu querias. Mas quando o tempo alongar-se e foras mais velho, irás por outro caminho que não ousas nem poder imaginar. Outras mãos, Pedro, se darão as tuas. Ele estava mencionando aquilo que se sucederia no futuro quando Pedro encontraria a sua dupla, Paulo de Tarso, que deveria se dirigir até Roma, e ambos deveriam ser naturalmente sacrificados em função da ideologia amorosa de Jesus que trouxera à terra naquele tempo tão difícil. Talvez nós pudéssemos analisar a perspectiva da pergunta com que Jesus estabeleceu para Simão e pudéssemos avaliar sobre as várias dimensões do amor. Por que será que Jesus fez 3 perguntas para Simão? Seria porque Simão Pedro negou 3 vezes? Ele o negou momentos antes, dias antes, quando perguntaram se ele era discípulo do Cristo, ele o negou por 3 vezes. Será que era para tentar afirmar no coração de Simão Pedro a sua fidelidade? Que ele deveria manter a resistência e a lealdade até o fim? Seria para que Simão pudesse entreter a relação de si para consigo, de que o caminho era longo, era árduo, e que só o amor poderia sustentá-lo? Ou será que Jesus estava abrindo espaço para que nós pudéssemos analisar as várias dimensões do amor? Todas essas proposições, elas são válidas. Mas hoje, aqui nós vamos nos ater a que é de capital importância para nós nesse momento, é analisarmos as dimensões do amor. Sim. Porque o amor, ele tem faixas de consciência. Ele tem níveis em que ele se coloca. Mas poderíamos dizer que o amor, ele nasce infantil. Ele nasce infantil. Onde o amor manifesta-se por parte da pessoa com o desejo de ser amado, como uma criança. Como uma criança. Ela busca o amor dos outros. Essa é a forma dela manifestar o seu amor.
a criança. Ela vê-se apenas a si mesma e manifesta os seus vínculos com os seus, que a cuidam, que sustentam, que a protegem e que a nutrem, de modo apenas infantil, de modo egotista, bem no nível do seu processo de desenvolvimento. Somos almas, muitas vezes, que estamos graduados nessa percepção de amorosidade, nesse nível de consciência. Nós não damos conta de que o amor que voltamos a alguém está mais centrado na necessidade de sermos amados, e a gente pensa que está amando o outro e não está. É um amor egoísta. Porque o nosso amor busca o outro, para que ele reconheça o outro como seu grande amor e que ele possa se culminar de atenção, de bênção, de proteção, de nutrição. É um amor infantil. É um amor precário. É um amor ainda pouco desenvolvido. Um amor que olha mais para si do que para o outro, que olha mais para si do que para o ente amado. É um amor pobre. É um amor ainda circunscrito, muito limitado. Talvez seja essa a primeira dimensão do amor. Mas há uma outra. Há uma outra dimensão. Que talvez pudéssemos corresponder à faixa etária humana, apenas para efeito didático, como um amor adolescente. É o amor do jovem. É aquele que entrever o outro, ama o outro, olha-se para si próprio, deseja ser amado pelo outro, mas ele já consegue ver o outro e essa dimensão. Contudo, coloca-se sempre em maior necessidade. Coloca-se sempre em primeiro, segundo, terceiro. Quando chega no quarto ou quinto plano, ele começa a ver o outro. Expressa-se para o outro. Mas o faz desejando igualmente um modo ou por outra ser mais amado do que ama. Esse é o amor adolescente. Não é o amor primeiro, que é infantil, que apenas expressa-se para receber amor. Esse não. Esse amor adolescente, ele dá, mas prefere naturalmente dar para receber mais. Mas ele tem consciência que dá e ele tem consciência que ama o outro. Já vimos duas dimensões. Mas há um terceiro. Há um terceiro amor. Há uma terceira dimensão. Que talvez represente a pergunta feita por Jesus a Simão Pedro. Pedro, tu me amas? É o amor adulto. É o amor maduro. É o amor estruturado. É o amor daquela pessoa que já cuida. É o amor onde você oferece-se, dá e recebe. É uma dinâmica de alguém que vê o outro como vê-se a si mesmo. Esse amor, ele está em outro patamar. Eu não estou apenas só vendo como na primeira etapa do amor, o amor infantil. Eu não estou apenas vendo o outro e desejando receber mais do que dou. Eu estou querendo trocar. Eu estou querendo permutar o amor. Porque eu e o outro estamos no mesmo patamar de dignidade, de dar e receber. Essa é a terceira dimensão. É o amor maduro. É o amor adulto. Mas há um quarto tipo de amor. Que Jesus não perguntou a Simão. Era o amor dele, do Cristo, para Simão. É o amor cósmico. É o amor universal. É o amor dos sábios.
É o amor ágape. É o amor renúncia. É o amor, portanto, daquele que, se amando, ele ama o outro sem esperar nada em troca. Sem condicionalidade. Sem partículas si. Ele ama. Ele apenas ama. Sem exigir trocas de reconhecimento. E ele se planifica no exercício do amor ao outro. E ele não guarda ou não aguarda nenhum tipo de correspondência. Esse é o amor ágape. Esse é o amor de Jesus para Simão. O ser que já atingiu esse tipo de amor, ele apenas ama. E ele assim se expressa porque a graça, o êxtase, está simplesmente na arte de amar. Portanto, desses 4 níveis de amor que nós vimos agora, qual deles nós podemos nos enquadrar? Em qual deles nós nos encaixamos melhor? No amor infantil? Que só assiste, observa, e o seu amor é apenas para despertar o amor do outro? Esse é o primeiro tipo. No segundo, aonde você vê o outro, você ama o outro, mas você deseja ser mais amado do que ama. É o amor adolescente. Terceiro tipo, o amor maduro. Onde você permuta, onde você troca, onde o amor dos amigos, o amor dos cônjuges em regime de reciprocidade, de equanimidade. Ou o amor doação plena, de renúncia, de sacrifício, esse amor cósmico, que não seleciona quem vai amar, ele simplesmente ama. E se felicita pelo amor que dá. Em qual desses patamares você se identifica? No amor infantil? No amor adolescente? No amor maduro? Ou no amor universal? Na realidade, nós não nos identificamos totalmente com nenhum deles. Mas nós nos distribuímos entre eles. Vai depender das circunstâncias. A gente funciona de forma egoística. Dependendo da circunstância, a gente funciona de forma madura. Em algumas situações, temos lampejos de amor celestial. Quando, por exemplo, na maternidade, às vezes ela traz essa qualidade de amor, onde uma mãe, em relação ao seu filho recém-nato, um filho doente, a mãe traz essa característica. Ela não pensa em si, ela só pensa no seu filho. Mas não mantenhamos esse amor com todas as pessoas e a gente não consegue manter esse amor em todas as circunstâncias. São lampejos de amor ainda. Então, o exercício do amor, ele é um objeto de reflexão para nós nessa noite. Para avaliarmos em que nível nós nos encontramos. E dentro desse mosaico, nós podemos avaliar o que podemos fazer para ampliar a nossa capacidade de amar. Porque quanto mais o amor se sobrepõe, quanto maior é o amor, maior é a capacidade de felicidade. Porque o amor, a felicidade, ele está intrinsecamente relacionado à felicidade. Não tem como você ser feliz se você não amar. É condição sine qua non. Então, os vínculos na Terra, eles são muito mais duradouros, são aqueles que são vínculos amorosos, que nem a morte é capaz de arrebatar. Nem a morte é capaz de levar. Então, essa perspectiva do amor, portanto, nos dá claramente a compreensão de que nós temos que colocar, a partir de uma variação, mais amor.
mais amor nas diferentes instâncias das nossas vidas, com as diferentes pessoas. Porque, gente, não basta só amar quem nos ama. É fácil. Amar quem nos ama é fácil. Pois é, né? Porque o amor, ele é uma lei universal. O amor é lei. É uma lei universal. Então, quanto mais você se aprofunda no amor, mais você se agiganta. Mais você cresce. Mais você generaliza. Então, o exercício desse amor, no sentido de universalizá-lo, não só para pessoas, mas para toda a criação. Os vegetais, as plantinhas, os animais, a natureza. Porque a gente tem mania de olhar só para o semelhante. Tem 2 olhos, 2 nariz. É tudo. O amor é para tudo. E observe se isso não é verdade. Quando a gente gosta de bicho, a gente gosta de todos os bichos. Quando a gente gosta de criança, a gente gosta de todas as crianças. Porque o amor multiplica. Não é uma conta de subtração. É multiplicação. Então a felicidade... Desculpa. A felicidade... Vamos olhar a garganta. A felicidade, ela é diretamente proporcional à nossa capacidade de amar. A nossa capacidade de amar. Então, aqueles que vivem um amor egotista, imaturo, sofrem muito, gente. Porque ele coloca condicionantes. Ele coloca algemas. Em muitas situações, é assim que se dá dentro do lar. Alguém que, por exemplo, recebe o amor de um filho. Porque não é só a mãe que dá para o filho. O filho também dá para a mãe. E ela se alimenta do amor do filho. E ela ama o filho para que o filho lhe ame. E de repente o filho vai embora, casa, viaja, se distancia, diminui a convivência. E esse amor sofre algum tipo de perturbação do ponto de vista da sua manutenção. Porque a mãe que esperava ser amada, agora não compreende de que o filho, estando longe, continue a amando. Porque ela queria ele ali, do lado dela, queria ser atendida. Ela queria que nem o filho casasse, que nem fosse embora viajar, fazer um intercâmbio, sei lá. Ela queria ele ali, do lado dela, para poder alimentar o seu amor ainda egoísta. Porque quando a gente ama de verdade, o que é que a gente faz? Voa! Não é a distância que vai diminuir o nosso amor. Segue. Está feliz com essa companheira? Vá. Constitua sua família. Nada vai abalar esse amor. E mesmo que venha, e que acontece em muitas situações, onde sogras e noras se desentendem, e uma interfere nessa relação de disputa do amor, se esse amor for grandioso, nada é abalado. A pessoa não precisa tomar partido. Vou ficar pro lado de fulano, vou ficar pro lado de ciclano. Não. Se esse amor tiver de base sólida, nada abala. Nada atinge. Porque quando a gente ama alguém, nós